Fala galerinha, beleza? Fizeram um intervalinho, tomaram uma aguinha, prontos para o próximo bloco? Então vamos lá. Só para a gente recapitular, nós estamos trabalhando agora com resposta à acusação. No primeiro bloco, nós analisamos os seus fundamentos jurídicos, vimos a diferença da peça para o procedimento comum e do procedimento do júri, analisamos a importância da peça, o para que ela serve, os seus fundamentos e analisamos ali o esqueleto de uma resposta à acusação. E quando nós entramos no tópico do direito, eu falei que aquele é o ponto mais importante da peça. E devido à importância, fiquei de gravar com vocês um bloco extra para analisarmos as principais teses defensivas desse tópico do direito. Tá bom? Vamos começar então falando das preliminares. E aí, conforme eu já mencionei, no bloco anterior, as preliminares são muito importantes. Vocês sabem bem disso. Então, devido à importância, vamos trabalhar com calma nas preliminares. Então, uma preliminar bem feita, ela vai resolver o nosso problema, ok? Só que lembrando, hein? No dia da prova, mesmo que a preliminar seja bem feita, vocês precisam adentrar no mérito da questão, tá bom? Então eu sei que todo mundo é louquinho para chegar já no mérito, mas calma, vamos fazer a preliminar, depois entramos no mérito. E devido a essa importância, tá? Eu vou estar gravando então mais um bloco. Eu optei por fazer essa divisão aqui com vocês. Vou trabalhar esse bloco só preliminar. Vejam aí a importância, né? Devagarzinho e sempre. E depois o outro bloco, que vai ser mais curtinho, a gente analisa o direito em si. Tá bom? Então vou colocar aqui na tela a nossa apresentação e vamos analisar esse ponto com vocês. Então, pessoal, conforme eu falei, no tópico do direito, vigora o princípio da concentração das provas. Aqui, nós devemos alegar todas as matérias capazes de gerar uma absolvição sumária ao acusado, bem como todas as teses que possam beneficiá-lo. A exemplo de causas de desclassificação do crime, entre outras matérias que nós iremos analisar agora, tá bom? E aí, nas preliminares, eu falei para vocês que as principais teses são as seguintes: prescrição, citação inválida, provas ilícitas, ausência de justa causa, incompetência do juízo e hipótese de suspensão condicional do processo. Vamos só lembrar que as preliminares, elas são referentes, elas têm ligação com a matéria processual. Então, se for matéria do Código de Processo Penal, será uma prescrição. Perdão, será uma preliminar, desculpem. Com exceção da prescrição. A prescrição é a única preliminar prevista no Código Penal. As demais estão no Código de Processo Penal e, no caso da suspensão condicional do processo, da Lei 9.099. Tá bom? Então vamos analisar cada uma delas. Começando pela prescrição. E aqui, pessoal, só lembrando a vocês que a prescrição ela é muito importante porque ela impede que o juiz analise o mérito da questão. Então, por isso que nós iremos alegá-la em preliminar. Tá bom? Então, a prescrição, ela vem prevista nos artigos 109 e seguintes do Código Penal. E a prescrição nada mais é do que a perda do direito de punir ou executar uma sanção em razão do decurso do tempo. Então, o tempo, ele favorece ao acusado.
né? Ocorrido um crime, o Estado ele tem um determinado prazo para punir o violador dessa lei. Tá bom? E quais são as espécies de prescrição? E aqui, pessoal, só para esclarecer, eu não vou dar uma aula detalhada sobre prescrição. Nós vamos analisar seus principais pontos, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes minuciosos aí da prescrição. É só para vocês recordarem sobre o assunto e utilizarem os pontos importantes na hora da prova. Então aqui só para a gente relembrar, a prescrição ela se divide em duas espécies. A prescrição da pretensão punitiva, que é o tempo que o Estado tem para punir um agressor, e a prescrição da pretensão executória, que é o tempo que o Estado possui para executar aquela pena imposta ao violador da norma penal. A prescrição da pretensão punitiva, ela vai se subdividir em prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que nós chamaremos de PPPA, prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, que nós iremos chamá-la de PPPS, e por fim, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, que nós iremos denominá-la de PPPR, tá? Guardem essas nomenclaturas aí entre parênteses, porque eu vou utilizá-la com vocês agora, tá? Então, ó, agora a gente só precisa lembrar de mais dois pontos. Primeiro, são as causas interruptivas da prescrição. Então, eu vou sair da tela aqui um pouquinho para vocês verem bem as causas interruptivas. As causas interruptivas, elas estão lá no artigo 117 do Código Penal. As que vão interessar para a gente nesse momento estão nos incisos 1 a 4 do artigo 117. Tá bom? E quais são elas? Então, nós vamos ter, primeiro ponto, a data do fato, né? Então, ocorrendo um fato, surge o interesse na punição desse agente. Então, o primeiro marco interruptivo é o recebimento da denúncia. Atenção, é o recebimento e não o oferecimento, hein? Eu vou ter o Ministério Público oferecendo a denúncia e o juiz recebendo. Então, o primeiro marco é o juiz recebendo a denúncia ou a queixa. O segundo marco interruptivo é a publicação da sentença ou acórdão condenatório. E, por fim, o terceiro e último marco é o trânsito em julgado dessa sentença condenatória. Tá bom? Então, agora, nós precisamos lembrar também que o artigo 109 do Código Penal, ele traz para a gente a tabelinha com os prazos prescricionais. Então, eu utilizo aquele artigo, o 109, para saber o prazo em que um crime vai prescrever. Tá bom? Feitas essas duas considerações, vamos simular um fato, para a gente conseguir analisar aqui melhor utilizando essas informações. Tá bom? Então, vamos imaginar que o agente ele foi pego praticando um crime de receptação simples. Artigo 180 do Código Penal. 180 caput do Código Penal, que é punido com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Tá bom? Então, se eu pegar para nós analisarmos agora o tempo que o Estado tem para punir esse agente, eu vou começar a análise pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que é a PPPA, tá? Como eu vou calculá-la? Simples, pessoal. Nesse primeiro momento, eu não sei o quanto o agente vai ser condenado. Logo,
eu vou pegar a pena máxima do delito, jogar essa pena na tabelinha do artigo 109, e aí eu sei os lapsos prescricionais. Tá bom? Então, ó, o cara foi pego na receptação. Pena de 1 a 4 anos. Se eu jogar na tabelinha do artigo 109, eu vou descobrir que quando a infração é de até 4 anos, a prescrição ocorrerá no prazo de 8 anos. Tá bom? Então, ó, o Estado, entre a data do fato até o recebimento da denúncia, terá 8 anos para realizar o impulsionamento da ação penal. Tá certo? Então, esse é a PPPA. Porém, ela continua. Recebida a denúncia, o nosso reloginho zero. Então, o prazo do Estado recomeça do zero. Quando o juiz recebe a denúncia, eu ainda não tenho uma sentença condenatória. Então, eu também não sei o quanto de pena esse agente vai cumprir. Portanto, eu vou continuar com a prescrição em abstrato, trabalhando lá com a pena máxima do delito. Afinal de contas, em caso de condenação, aquele máximo é o pior cenário para o nosso acusado. Né? Então, na receptação, 1 a 4 anos. Se o agente ele for condenado, ele pode pegar no máximo 4 anos de reclusão. Tá certo? É por isso que eu trabalho com essa pena máxima. Então, agora, do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória, o Estado ele ainda tem 8 anos para punir o cidadão. Tá bom? Então, eu estou trabalhando com a pena em abstrato ainda. Tá certo? Suponhamos agora que o juiz condenou esse agente a uma pena de 2 anos. O promotor não está satisfeito e ele, então, recorre dessa decisão. Então, para agora, como o promotor, né, como a acusação recorreu da decisão, pode ser que o tribunal reforme essa sentença e condene e eleve, né, a pena ao máximo, podendo chegar até os 4 anos. Então, o Estado terá 8 anos para julgar esse nosso recurso. Né? Por que 8 anos? Eu pego a pena máxima, que é 4 anos, jogo na tabelinha do artigo 109 e chego a esse marco temporal de 8 anos. Ok? Então, essa é a PPPA. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Agora vamos analisar a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Então, o que acontece com ela? Vamos começar desde ali da data do fato. Então, eu tenho o fato, o recebimento da denúncia e a publicação da condenação. Então, no nosso exemplo, o juiz condenou o acusado a uma pena de 2 anos de reclusão. Suponhamos que a acusação ficou satisfeita agora com a pena. Então ele viu lá 2 anos, tá legal, por uma receptação, ótimo. Então a acusação não recorre dessa decisão. Ela transita em julgado para o órgão acusador. Nesse nosso caso, então agora eu sei que se somente a defesa recorreu, o recurso exclusivo da defesa, ele não pode prejudicar a situação do acusado. Ele só pode melhorar para o acusado. Tá bom? Então, se o réu foi condenado a 2 anos de reclusão e só a defesa recorreu, agora eu sei que o máximo da pena dele é de 2 anos. Tá bom? Então, aqui eu pressuponho o trânsito em julgado para a acusação. Então, agora,
como a pior cenário possível para esse nosso agente é uma condenação em 2 anos, eu vou trabalhar com essa pena na tabelinha do artigo 109. Então, eu vou lá no artigo 109, jogo esses 2 anos, vejo em quanto tempo isso vai prescrever. E eu, fazendo essa análise, concluo que 2 anos prescrevem em 4. Portanto, quando só a defesa recorre, a PPPS, né, a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, nesse nosso caso, será de 4 anos. Ou seja, o Estado terá 4 anos para julgar esse recurso exclusivo da defesa. Ok? Já a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela também vai pressupor o trânsito em julgado para a acusação. Só que a diferença para a PPPS é que ela ocorre do recebimento da denúncia até a publicação da sentença. Tá? Então, enquanto a PPPS é da publicação da sentença para frente, a PPPR ela vai para trás, ela retroage entre o marco do recebimento da denúncia e a publicação da condenação. Em ambos os casos, eu trabalho com a pena aplicada ao caso concreto. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia da prescrição. Então, pessoal, atentem-se a isso. Se no dia da prova o examinador trouxer datas para vocês, vão colocando essas datas no rascunho. Pode ser que elas sejam úteis para a gente. Então, pode ser que caia aqui numa prescrição, pode ser que essas datas nós vamos ter que oferecer a resposta à acusação no prazo final. Enfim, elas podem ter alguma utilidade. Então, coloquem ali no rascunho o que corresponde cada uma das datas apresentadas. Tá bom? Então, isso aqui é uma ideia geral sobre a prescrição. Próxima questão preliminar diz respeito à citação inválida. Então, a citação é o ato pelo qual o Estado chama o acusado para participar do processo. E ela está prevista nos artigos 351 e seguintes do Código de Processo Penal. Então vejam que citação é matéria de direito processual penal. Portanto, deve ser alegada em preliminar. Então, quais são as espécies de citação? Nós temos basicamente 3 espécies. Nós temos a citação pessoal, a citação por hora certa e a citação por edital. Quais são as pegadinhas que podem aparecer aqui para vocês? Então, vamos imaginar que... Primeiro ponto, né? A regra geral é que a citação seja pessoal. Tá bom? Inclusive, o artigo 360, ele estabelece que, caso o acusado esteja preso, a sua citação deve ser pessoal. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Imaginem que uma pessoa está presa em razão de um crime. E ela vem a ser processada por outro crime. Tá bom? Então, ela deve ser citada pessoalmente. Ocorre que, por alguma falha, o Estado resolve citar essa pessoa por edital ou faz uma citação por hora certa. Então, nesse caso, essa citação ela é inválida. Logo, nós devemos alegá-la em preliminar. Tá bom? Então, esse é um exemplo de vício na citação. Outro caso que pode vir para vocês, a citação por hora certa, o oficial de justiça, ele deve certificar de que a parte está se ocultando para não ser citada. Então, se o probleminha, se o enunciado
falar que ele não certificou, que por preguiça ele resolveu citar por hora certa, que foi até a casa do acusado uma única vez e não encontrou porque ele estava trabalhando, então resolveu fazer a citação por hora certa, tudo isso invalida a citação. Então, esses vícios na citação, nós devemos alegá-los em preliminar. Tá bom? Então, esse é o nosso segundo ponto para ser alegado em preliminar. Continuando, o próximo ponto diz respeito a provas ilícitas. Então, a questão relativa a provas, elas estão previstas no artigo 155 do Código de Processo Penal. 155 e seguintes. Tá? Então, se vocês pegarem ali, nós temos várias questões atinentes à prova. E o artigo 157, ele dispõe para a gente que as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. Ou seja, se houver alguma prova, a produção de alguma prova que desrespeite a lei material ou a Constituição, essa prova deve ser desentranhada do nosso processo. Então, exemplos de violação para obtenção de uma prova. Então, nós podemos citar aí a tortura para obter uma confissão. Então, imagine que fique comprovado que a autoridade policial torturou o acusado para que ele confessasse a prática de um delito. Então, nesse caso, a prova é ilícita. Tá bom? Além disso, interceptação telefônica ilegal. Se a interceptação não obedece os requisitos da lei, essa interceptação é ilegal. Então, se ficar comprovado, por exemplo, que aquela infração não admite uma interceptação telefônica ou que não houve uma autorização judicial para essa interceptação, nesse caso, as conversas ali obtidas serão ilícitas e elas devem ser desentranhadas do nosso processo. Além disso, pessoal, vale lembrar que, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as provas decorrentes da ilícita também assim o serão. Tá bom? O próximo exemplo aí para vocês. Violação no reconhecimento de pessoas. Então, o Código de Processo, deixa eu só confirmar aqui se é artigo 266. Só um segundinho. Não. Bom, daqui a pouquinho eu falo qual que é o artigo aqui para vocês, pessoal. Até o final da aula eu lembro aqui e falo. Então, vamos supor que houve uma violação no reconhecimento de pessoas. Nesse caso, também a prova deve ser desentranhada do nosso processo. Tá bom? Deixa eu só um segundinho aqui. Bom, depois eu acho para a gente não enrolar aqui muito com vocês. E a terceira hipótese aí a quarta hipótese, né, de quarto exemplo que eu trouxe para vocês, só voltando, achei aqui, é artigo 226, não 266. 226 traz o procedimento para o reconhecimento de pessoas e coisas, tá bom? E a última hipótese que eu trouxe para vocês é uma novidade do pacote anticrime, que é a violação à cadeia de custódia. Então, o que é a cadeia de custódia? Esse é um procedimento que está lá nos artigos 158A e seguintes do CPP. Então, a cadeia de custódia, ela é a documentação formal de todo o procedimento destinado a coletar e manter a história cronológica de uma evidência. E o objetivo dela é evitar eventuais interferências capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória
tá? Então, essa cadeia de custódia, ela vai desde a localização do vestígio até o seu futuro descarte, tá bom? Então, se houver, porventura, aí, vocês verificarem que houve uma violação nesse procedimento, a prova também é ilícita. A gente deve alegar esse fato em preliminar. E aqui só uma dica. Lá nas dicas sim do Telegram, nós temos um áudio explicando sobre a cadeia de custódia. Tá bom? Próximo item a ser alegado em preliminar é a ausência de justa causa. Carlos, que é isso? Pelo amor de Deus! Calma, gente. Fácil. Então, a justa causa, ela está prevista lá no artigo 395, inciso 3º do CPP. E a justa causa, pessoal, ela nada mais é do que um lastro probatório mínimo necessário para o oferecimento da denúncia. E esse lastro probatório consiste em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Então, sem esses elementos, o promotor não pode oferecer uma denúncia. Tá bom? Então, se ele não mostrar indícios de autoria do crime ou prova da materialidade, essa denúncia deve ser rejeitada. Porém, suponhamos que por alguma falha o juiz recebeu essa denúncia. Nesse nosso caso, vocês devem alegá-la em preliminar. Tá bom? E aí, só para ficar aqui mais fácil para vocês lembrarem, né? Indício suficiente de autoria e prova da materialidade é o famoso mate-isa, né? Mate mais isa. Por isso que eu coloquei tudo em vermelho para vocês. Mate de materialidade, isa de indícios suficientes de autoria. Então, só para a gente exemplificar, vamos supor que o promotor resolve oferecer uma denúncia contra alguém pela prática de um crime de furto, sem que haja nenhum elemento que leve esse acusado à prática delitiva. Ele apenas ouviu uma testemunha falar que viu alguém falando que aquela pessoa era acusada pelo furto. Então, é aquele telefone sem fio. Então, essa ausência de indícios de autoria, né, esse diz que me diz, não pode embasar uma denúncia. Eu preciso de elementos mais robustos. Tá bom? Próximo elemento, não, tem mais um ainda. Próximo elemento aqui para ser alegado em preliminares. Incompetência do juízo. Então, as regras de competência, elas estão previstas no artigo 69 e seguintes do CPP. E talvez o melhor exemplo para a gente seja a violação de um foro por prerrogativa. Então, só para a gente lembrar isso aqui. Por exemplo, se um juiz cometer um crime no exercício das suas funções, ele possui foro de prerrogativa perante o Tribunal de Justiça. Então, esse juiz, ele deve ser julgado no Tribunal de Justiça. Vamos supor que o nosso probleminha fale que o juiz praticou um crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, e está sendo denunciado na vara comum, no juízo comum. Tá bom? Então ele está lá, esse nosso juiz aí, está solicitando dinheiro para vender uma sentença. Corrupção passiva, artigo 317. No caso, por ser um crime funcional, esse juiz deve ser julgado perante o Tribunal de Justiça, no qual ele pertence. Se a denúncia foi oferecida no juízo comum, esse juízo é incompetente. Então, vocês devem alegar isso em sede preliminar. Tá bom? E agora sim, a última questão preliminar que eu vou trabalhar com vocês
diz respeito à suspensão condicional do processo. Então, a suspensão está lá no artigo 89 da Lei 8.000. Está lá no artigo 89 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Tá certo? Quais são os requisitos para a suspensão condicional do processo? Então, aqui, ela é cabível quando o crime, a pena mínima do delito for igual ou inferior a 1 ano. Então, exemplo, crime de furto. Pena, furto simples, a pena dele é de 1 a 4 anos. Então, se a pena do furto for 1 ano, a pena mínima ali dele, se for 1 ano, nesse caso, ela admite a suspensão condicional do processo. O segundo requisito é que o acusado não esteja sendo processado e nem tenha sido condenado por outro crime. Além disso, devemos analisar se estão presentes os requisitos da suspensão condicional da pena previstos no artigo 77 do Código Penal. Então, no dia da prova, vocês vão estar com o código de vocês, façam essas remissões, tá? Vai lá na Lei 9.099, olhem o artigo 89, vejam todos os requisitos. Se for o caso, vão até o artigo 77 do Código Penal. Não tenham preguiça. Tá bom? Essa suspensão condicional do processo, pessoal, ela deve ser oferecida junto com a denúncia. Então, vamos supor que, no caso enunciado, é cabível a suspensão condicional do processo e o promotor não ofereceu, então vocês devem alegar em sede preliminar. Ou ainda, na análise do caso narrado, suponhamos que seja possível uma desclassificação do delito. O que é isso, Carlos? Simples, pessoal. A desclassificação é quando o promotor denuncia por um crime mais grave e nós conseguimos desclassificá-lo para outro mais leve. Exemplo, imagine que o promotor ofereça a denúncia por um crime de roubo. Porém, ele não demonstra nem a presença de violência e nem de grave ameaça. Tá? Então, não demonstrou violência nem grave ameaça. Logo, esse crime nada mais é do que um furto. Tá bom? Então, se for um furto, a pena dele vai ser de 1 a 4 anos e, nesse caso, será cabível a suspensão condicional do processo. Então, veja, se eu conseguir essa desclassificação de delitos do roubo indo para o furto, eu posso aplicar a suspensão condicional do processo. Tá bom? E uma última observação. Os benefícios da Lei 9.099, eles não se aplicam à Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Tá? Então, se o enunciado falar que é crime da Lei Maria da Penha, esqueçam a suspensão condicional do processo. Beleza? Pessoal, então, com isso, eu encerro o bloco referente às preliminares e conforme a gente já falou aí para vocês, né, dada a importância do assunto, fica em um bloco exclusivo. As preliminares a gente já analisou. Agora eu vou fazer mais um bloco com questões referentes ao mérito. Beleza? Então, tomem mais uma aguinha. Se tiverem alguma dificuldade, voltem o vídeo, assistam novamente, complementem o material de vocês com aquilo que reputarem necessários e a gente volta já já. Tá bom? Forte abraço e até daqui a pouquinho.